Bom, pessoal, vamos continuar aqui a nossa saga de Eldaria. Eu fiquei muito tempo sem jogar e agora eu tô retornando, né? Vamos tentar terminar, né, os episódios de Eldaria. Se eu não me engano, Eldaria tem 30 episódios, né, a primeira temporada. E a gente já tá no episódio 17, então meio que a gente já passou um pouquinho da metade dos episódios. É uma coisa, antes de pedir pra vocês se inscreverem no canal, né? É sobre os spin-offs, gente. Tipo assim, tem 3 spin-offs aqui que, tipo, tem histórias, tipo, que aparentemente esses spin-offs são histórias dentro da história dessa primeira temporada, só que, tipo assim, elas não são mostradas na temporada, elas são spin-offs, elas são histórias que, tipo assim, a gente dá pra ver, não sei explicar, mas a gente consegue ver elas vendo, tipo assim, pagando pra ver essas histórias. E tem essas 3 historinhas aqui. E pra fazer elas tem que ter esses 250, né, moedas de ouro. Mas eu tava pensando em fazer pelo menos uma dessas histórias, entende, gente? Tipo assim, pra ver como que funciona tal, esses spin-offs. Tem ainda spin-off de Amor Doce e High School, que eu também vou dar uma olhada pra ver de fazer. E daí eu vou fazer uma enquete, tá, gente? Vocês que vão decidir qual o spin-off que a gente deve fazer, se é esse spin-off O Olhar de um Anjo, Faca de Dois Gumes ou o Efeito Monchon. Então, é isso, gente, que eu tinha pra dizer pra vocês. Então, já deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações pra não perderem nenhum vídeo. Eu peço, tipo assim, muito mesmo pra vocês irem nas minhas redes sociais, se vocês tiverem TikTok ou Instagram, são as minhas redes sociais à parte aqui do YouTube, onde eu posto outros conteúdos, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos continuar, né, a nossa história aqui em Eldaria. Para começar, saiba que eu me baseei nas descrições que vocês fizeram da Naitil. Gente, o nome dela é muito difícil. Naitil. Se eu entendi bem, ela possui 3 mascotes que são ligados a ela por uma corrente. Ou eu deveria dizer como correias? Quando aquela coisa atacou a biblioteca, nós a trancamos dentro de um livro. Sim, inclusive você demorou um pouco até encontrar essa solução. Exato, foi porque o Keroshane já tínhamos, eu e o Keroshane já tínhamos estudado esse tipo de processo nesse livro. Ela me mostrou um dos livros vazios da biblioteca. Havia vários estudos sobre o assunto, inclusive um ritual para escravizar alguém. Eu pedi a alguns dos meus membros com uma excelente memória que reescrevessem alguns documentos que nós tínhamos perdido e que eles tinham lido. Gente, imagina você ler, tipo assim, o livro, uma vez você decora ele ao ponto de você conseguir reescrever ele certinho. Deve ter uma memória muito boa. Um deles era esse livro, e isso não vai substituir os arquivos originais que faltam, mas as bases estão presentes. Voltando ao assunto que nos interessa, como é esse ritual? Um ritual de escravização consiste em transformar um ser em um servo, a dominar um ser vivo. Aquele que lança o ritual fica poderoso e passa a ter total controle. No geral, nós podemos comandar aqueles apenas uma consciência, não, eu não tenho certeza do que o cristal que vocês citaram está corrompido e permite aumentar o potencial do ritual. Então ela consegue, essa Nightil, dominar os Black Dogs e esse outro mascote por conta desse ritual, é isso? Então, o que eu tenho a propor talvez não agrade vocês. Só falta dizer que ela vai querer matar os bichinhos. Tipo assim, eles não têm nada a ver. Eles estão, tipo assim, sendo ali, ó, usados como armas. Trata-se de um processo proibido e oculto. Para submeter a um ser vivo, aquele que lança o feitiço deve invocar um. Ela parece super constrangida. Daemon. Um Daemon, mas eles estão mortos, não? Sim, a raça foi extinta, porém eles eram tão poderosos que algumas crenças asseguram que eles se assemelharam a deuses. Os seus fiéis fazem cultos evocando a força e espírito para chegar a seus fins. As escrituras indicam que se sabemos o nome do demon do qual a vítima está ligada, podemos liberá-la. E você espera ficar sabendo quais são os nomes e como, perguntando: Ei, senhorita, você poderia nos dizer o nome dos 3 demos que você invocou? Obrigada. Gente, eu não tô entendendo nada desse plano dela. Ela quer invocar os Daemos, que basicamente são os seres lá
que derrubaram o Eldaria, alguma coisa assim, ou eles, tipo assim, eram os mais poderosos de Eldaria, pra basicamente fazer com que eles fiquem do nosso lado e liberem os mascotes, os Black Dogs. Eu não tô entendendo nada. Eu descobri recentemente um meio graças às aulas de história dadas no QG. Durante a Terceira Guerra dos Portais, tarde, o Ardiloso conseguiu aperfeiçoar um ritual. Hoje essa prática é considerada como uma tortura e faz parte dos atos proibidos anunciados pelas diversas alianças da época, inclusive com a participação dos Fenghuangs, que seria a raça da Hangha. É Hangha o nome dela? Oh, não me diga que você fala do As Portas do Janus Jeb. Ah, é o nome do episódio. E Kai explicou em detalhes o ritual das Portas do Janus Jeb, que consiste em fazer com que exploradores entrassem nos espíritos das pessoas para obter informações. Eles eram guiados por uma terceira pessoa chamada Passarela. Eles querem entrar no corpo da Neytiri. Gente, eu não tô entendendo mais nada. Para mim, a Paty deve ser essa passarela. O espírito da vítima e o da passarela precisam ter uma forte ligação. Sabemos que a Neytiri a possuiu. Eu acho que essa ligação foi criada e não tenho nenhuma dúvida de sua força. Ela quer que eu entre no, tipo assim, no espírito da mulher. Tipo assim, eu não tenho nenhuma força. Em vez de mandar a Miko, a Hang-Ha, eles mandam justo eu. Eu estou de acordo. Ah, bonito vocês duas, viu? Nem perguntaram se eu quero. E como isso se apresenta quando e como que isso se apresenta quando encontra-se no espírito de alguém? Ninguém sabe ao certo. Alguns falam dos caminhos, outros cruzamentos ou de portas. Cada espírito é diferente, eu não saberia te dizer. Mas a passarela pode guiar os exploradores e indicar a direção. O que acontece se a passarela erra o caminho? O explorador fica vagando para sempre, o que quer dizer que pode ser que eu vá lá vagar no espírito dessa mulher e nunca mais volte para o mundo real. E a passarela, ela não fica vagando também? Não, pois ela não está no interior do espírito da vítima, mas na fronteira. Eu sei que é arriscado, mas eu não tenho outra solução. Então não seria eu que vou, tipo assim, eu vou ser meio que a passarela que, tipo assim, vai ser os caminhos. Só que a pessoa que vai, tipo, correr não vai ser eu. Então, tipo assim, vai ser uma pessoa que vai se arriscar mais do que eu. Após algumas horas, nós conseguimos definir o plano impossível. Os rapazes reclamaram quando informamos que eles não poderiam ajudar, mas a Miko, além da Hang-Ha, achavam que era a responsabilidade delas serem as exploradoras. Só que o que acontece? No momento em que, se a Hang-Ha se machucar, ela mesma disse que, tipo assim, não tem outra pessoa pra ficar no lugar dela, que seria meio que um apocalipse aqui em Eldaria. E a Miko, sem a Miko, não teria aqui a guarda de El. Chegou o momento delicado de preparação do ritual. Nós deveríamos imperativamente nos concentrarmos no círculo de invocação e fazer um treinamento. Havia uma poção que permitiria aos nossos espíritos de serem mais flexíveis. Quando fôssemos informados quais eram os ingredientes, a Miko não gostou nada. O que? Não, não, não. Não podemos fazer isso. Quer ver que um desses ingredientes é tipo assim, um ingrediente importante que não pode usar porque abre os portais de Eldaria ou algo assim. Está escrito, o círculo de invocação deveria ser consagrado pelo sangue de um dragão. Aí, gente, eu não disse, tipo assim, é muito difícil eles conseguirem abrir o portal pra, tipo assim, conseguir pegar o alimento. E agora eles vão ter que precisar pegar um desses ingredientes pra, tipo, acabar com a Neytiri. Neytiri. As garras de dragão são mesmo necessárias? Sim, é para a poção de flexibilidade. Sem as garras, seus espíritos continuariam ligados à realidade. Vocês não poderão vagar pelo espírito daquela mulher. As portas ficarão fechadas. Resumindo, nós temos a escolha de não sacrificar os elementos necessários para a abertura dos portais, mas nós deveríamos deixar abater por Neytiri. Eles estão, tipo assim, num beco sem saída. Ou, tipo, usa agora e não vai usar no futuro, ou não usa agora e não vai ter futuro. Ou sacrificar esses mesmos elementos e ter uma sorte incerta de derrotar Neytiri. Como que o Dara fez isso? Eu não tô conseguindo ler o que a Ika tá falando. Bom, vamos votar. Hang-Ha, infelizmente você não é um membro oficial dessa guarda e será excluída dessa votação. Sinto muito. Assim, sinto muito. Paty, você é membro da guarda, mas não da guarda reluzente. Nós não solicitamos o seu voto também. Que horror! Porém, os membros da guarda reluzente estão em números pares. Em caso de igualdade, nós iremos perguntar para você para desempatar.
Quer ver que vai empatar e vai vir tudo nas minhas costas? Ezarel, Euelim e Jamon ficaram ao lado de Mika, explicando que o preço a pagar era muito alto, então eles não querem, tipo assim, usar as garras do dragão. Já o Nevro, o Valk, o Leftan e a Iká preferiram tentar a sorte. Eu vou ter que desempatar. Eu não disse, gente. Nossa, eu nem sei o que eu escrevo. Tipo assim, vamos tentar algo em relação a Neytiri ou o preço é alto demais, mas eu não sei, tipo assim, é uma decisão muito importante, porque pensa, será que não tem outra, tipo, chance da gente conseguir vencer ela? Porque se a gente utilizar esse negócio do dragão, a gente não vai conseguir voltar pra casa nem pegar os alimentos, mesmo se a gente ficar em Eldária. E se a gente não usar agora, tipo, eu não sei o que eu faço, gente, de verdade. Eu sabia que ia acontecer isso. Eldária faz isso de propósito, cara, só pra ver como que eu vou ficar. Atualmente o problema é ela. Futuramente, se a gente não encontrar essas garras de dragão, a gente encontra outro jeito, porque aqui a gente tenta encontrar um jeito aí de abrir esses portal. Então vamos fazer algo em relação a ela. Bom, vamos iniciar. Rapidamente cada um contribuiu para que o ritual fosse iniciado. Jamon, Valk e o Nevre e Leftan montaram a guarda, mas felizmente a Neytiri não dava nenhum sinal de vida no momento. Euelim e Ezarel começaram a preparar as poções e consagrar o círculo de invocação que iríamos utilizar para treinar o meu espírito. Miko, Hanghai, Kai e eu estávamos prontos para o treinamento. Ah, a gente vai treinar antes de entrar, né? Senão a gente vai acabar se perdendo lá. A Icar acabou de me dizer que está tudo pronto para o seu treinamento. Vamos. Todo mundo está pronto? Pati, primeiro vamos te treinar para que você penetre na mente dos outros. Precisamos que você entenda como funciona por dentro, antes de se tornar o guia. E qual é a mente que vamos penetrar? A minha, da Hang-Ha? Meu Deus! Me pergunto o que a mente de uma pessoa como a Hang-Ha aguarda. Estou animado e preocupado ao mesmo tempo, imaginando o que irei ver. A Icar veio injetar o líquido nas minhas veias. É uma poção para relaxar a minha mente. Me diz o que vamos procurar na mente da Hang-Ha. Eu vou guiá-la a uma lembrança que combinei com a Hang-Ha. Não é nada muito pessoal nem muito constrangedor. Esse treino é apenas para que você possa ver como uma mente funciona. Então simplifiquemos o processo. Os próximos treinos serão de acesso mais difícil. Ok, vamos lá. Então fomos posicionados dentro de um círculo de maneira a formar um triângulo. A Hang-Ha está na nossa frente. Enquanto nós recitávamos a fórmula, senti um formigamento nas minhas pernas. Lá vai eu de novo me lascar em alguma missão. Parecia que a temperatura ia caindo e eu tinha cada vez mais dificuldade de falar. Fechei os olhos contra a minha vontade e quando abri os olhos de novo, eu estava num lugar que não conseguia definir. Onde eu estou? Estou em Alagoinha. Onde estamos? Gente, que legal! Tipo assim, a mente de uma pessoa é assim. Eu não sei se vocês assistiram já Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer, que é melhor. Gente, teve no filme, né, do Hashira das Chamas, teve, tipo assim, eles indo pra dentro, tipo assim, não é nem pra dentro do pensamento, mas é pra encontrar a alma da pessoa. E cada alma de cada pessoa é diferente. Tipo assim, umas são bem calmas, outras são bem turbulentas. Só que, tipo assim, é muito legal de ver. Então, da Hang-Ha é tão bonito. Na mente da Hang-Ha. É tão vazia, pensei que havia mais cores, mais paisagens. Mostra que ela é calma, eu gostei, pelo menos. Cada mente é diferente e a da Hang-Ha se contenta com o essencial. Ela não é particularmente atraída por bens materiais. Não me espanta que a sua mente esteja assim. Mais do que vazia, eu classificaria sua mente como depurada. E eu diria bonita. Eu achei a mente dela muito bonita. Eu acho esse lugar relaxante e sereno, como ela é. Exatamente, me sinto segura aqui. Você não? Sim, totalmente. Meninas, vocês devem continuar o caminho. A Hang-A está facilitando as coisas. Só tem uma porta, mas ela está longe. Apesar de saber que a Meg conhece muito bem a Hang-A, não consigo me sentir confiante ao seu lado. Mas só tem um lugar pra gente ir, então a gente não vai se perder, né? Nossa, tem tipo assim um buraco aqui do nada.
É tão luminoso, a Hang-Hai é realmente uma pessoa cheia de vida. Ainda assim, estou pressentindo uma aura maligna. O que será? O que aconteceu? Não, nada. Me fale. Não, nada. Fique tranquilo. Está tudo bem. Vista a cara que você está fazendo, não está, não. Meninos, vocês precisam se manter unidos. Por favor, continue a seguir o caminho. Eu ainda não encontrei a porta. Terminar a conversa. Quanto mais avançamos, mais me sinto sufocada e angustiada, apesar da luminosidade desse lugar. Quer ver que a gente se perdeu? O pior nessa história é que a Mickey e eu não conseguimos chegar a um entendimento. Quando eu digo à esquerda, ela diz à direita, ou no meio, e vice-versa. Eu pensei que só tinha um caminho. A voz de Ekar parece cada vez mais distante à medida que avançamos nesse caminho de paralelepípedos. Eu falei que não era para vir por aqui. Você que falou que era para vir por aqui. Eu falei que era para ir para cima. Mas também se você tivesse ouvido a Ika, eu que não a ouço, aliás, Ika, nós não conseguimos mais ouvir a voz dela. Nós precisamos voltar por onde viemos. A Miko voltou sem que eu pudesse impedi-la. Está difícil de respirar aqui. Miko! Gente, a Miko parece uma criança agora. Jesus do céu. Paty, por que não está mais com a Miko? E Caio, justamente eu estava procurando. Ela está fora do meu alcance, a minha voz não chegou mais até ela. Você precisa chamá-la com o coração, senão ela corre o perigo de vagar para sempre. Está bem, eu quero chamá-la com meu coração, mas o que eu faço? Eu me concentrei na Miko sobre o fato de tentar encontrá-la no meio de toda essa imensidão. Não prestei mais atenção na mente da Hang-Hai e fechei meus olhos para sentir a aura da Miko na escuridão. Aos poucos, um vulto vermelho se desenhou a algumas centenas de metros de mim. Continuei com os olhos fechados e avancei em sua direção, mas a cada passo que eu dava, ela se tornava cada vez mais evanescente. A Miko tá se afastando, eu tentando chegar perto dela e ela indo embora. Miko, por favor, não desapareça, eu estou aqui. Senti a minha mão sobre ela e ela reagiu pronunciando meu nome. A aura dela se tornou imediatamente mais visível. Quando abri os olhos, ela estava na minha frente, desesperada. Eu me perdi. Não me diga. Não me diga que você se perdeu, Miko. Frente a essa derrota, nós decidimos colocar o término na sessão de treinamento. Eu ainda tinha muito ressentimento pelo amigo para que pudéssemos fazer esse exercício juntas. Sinto muito, a culpa é minha. Eu nunca havia praticado esse ritual antes. Eu não estou à altura. Não, a culpa é minha. Fui eu quem traí a confiança. Eu deveria ter pensado nisso antes. Me senti igualmente responsável por não ter sido tão imparcial quanto quis. Não tem importância, vamos trocar de lugar. A Paty precisa treinar e nós temos doses limitadas. Quantos? Limitadas, né? 8. Temos mais 7 treinamentos e depois será o grande salto. Ok, ainda temos o suficiente. Vamos lá. Será que elas vão entrar na minha mente? Mais uma vez mergulhei na mente de outra pessoa, da Miko. Ao contrário da Hangya, ela estava completamente mergulhada na noite. Um caminho de grama estava à nossa frente e eu percebo as pontes de luz dos dois lados. Nossa, ponte de luz é tipo assim, o foguinho da Miko. Tipo assim, eu gostei também daqui. É um tipo assim, um lugar calmo e gostei também. Eu gostei mais desse, que é escuro assim, do que da Hangya, que é claro, assim, aquele clarão. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Eu termino ele por aqui pra gente ver como que vai ser a mente da Miko, né? Eu pensei que eu ia ficar, tipo, de fora e dessa vez ia ser a Miko e a Hang-Ha juntos, mas tudo bem. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal, pra ver como que vai ser a situação aqui.